Você sabia que a Batalha de Kursk, a maior batalha de tanques da Segunda Guerra Mundial, não foi apenas um confronto titânico, mas um ponto de virada decisivo na luta pela supremacia na Europa? Imagine um campo de batalha onde centenas de tanques e milhares de soldados se enfrentam em um combate brutal, mudando o curso da história militar. O que teria acontecido se a preparação meticulosa dos soviéticos não tivesse sido tão eficaz? E se os alemães tivessem conseguido superar as defesas soviéticas? A batalha não foi apenas uma questão de força bruta. Estratégias complexas e decisões críticas determinaram o destino dos dois lados. Neste vídeo, vamos nos aprofundar na Batalha de Kursk, explorar cada detalhe do confronto e analisar se a vitória soviética foi resultado de uma preparação superior ou se os erros dos alemães selaram o destino da Wehrmacht. Fique conosco para descobrir como esse confronto épico moldou o fim da Segunda Guerra Mundial. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. A Batalha de Kursk, travada de 5 de julho a 23 de agosto de 1943, representa um dos maiores e mais decisivos confrontos da Segunda Guerra Mundial. Localizada na frente oriental, Kursk foi o cenário de um confronto titânico entre as forças do Terceiro Reich e o Exército Vermelho da União Soviética. Este conflito é amplamente reconhecido como a maior batalha de tanques da história e um ponto de virada na guerra, onde as forças alemãs foram definitivamente contidas, e os soviéticos tomaram a iniciativa que manteriam até o fim da guerra. No início de 1943, a Alemanha nazista enfrentava um dilema estratégico após a desastrosa derrota em Stalingrado. Hitler, ainda determinado a recuperar a iniciativa no leste, planejou a Operação Cidadela, Unternehmen Zitadelle, com o objetivo de destruir as forças soviéticas concentradas na saliência de Kursk, uma protuberância estratégica na linha de frente. Este plano representava um último esforço desesperado para reverter o curso dos eventos, infligindo uma derrota esmagadora nas forças soviéticas e possivelmente forçando a União Soviética a negociar. A Operação Cidadela foi concebida como uma ofensiva de pinça, onde as forças alemãs atacariam simultaneamente do norte e do sul para cercar e aniquilar as forças soviéticas na saliência. No norte, o 9º Exército Alemão, comandado pelo general Walter Model, estava encarregado de avançar em direção ao sul a partir de Orel, enquanto no sul, o 4º Exército Panzer de Manstein, liderado por Erich von Manstein, deveria avançar de Kharkov em direção ao norte. O ponto de encontro planejado seria na cidade de Kursk, onde esperava-se que as forças soviéticas fossem cercadas e destruídas. No entanto, a inteligência soviética estava plenamente ciente dos planos alemães. Informações obtidas por espiões, incluindo o famoso agente Richard Sorge, bem como interceptações de comunicações, permitiram que os soviéticos soubessem exatamente quando e onde a ofensiva seria lançada. Em resposta, o comando soviético, liderado por figuras como Georgy Zhukov e Alexander Vasilevsky, iniciou uma preparação meticulosa e em larga escala para enfrentar a ameaça alemã. O Exército Vermelho, ciente da ofensiva iminente, dedicou-se à criação de uma defesa em profundidade que se estendia por centenas de quilômetros. Esta linha defensiva incluía campos minados maciços, fossos antitanque, trincheiras interligadas, casamatas e uma complexa rede de arame farpado. Além disso, as forças soviéticas criaram reservas estratégicas de tanques, artilharia e infantaria, prontas para serem usadas em contra-ataques. Em termos de recursos, a indústria soviética também havia se recuperado das enormes perdas iniciais da guerra, e agora estava produzindo equipamentos militares em massa. O tanque T-34, com sua combinação de mobilidade, blindagem e poder de fogo, era o cavalo de batalha do Exército Vermelho, e em Kursk ele seria implantado em números esmagadores. Os soviéticos também fizeram uso extensivo de armas antitanque, como o canhão ZIS-3 e aviões de ataque ao solo, como o Ilyushin Il-2, conhecido como Sturmovik, que desempenharia um papel crucial na batalha. Quando a ofensiva alemã finalmente começou em 5 de julho de 1943, o setor norte, sob o comando de Walter Model, rapidamente se tornou o foco de uma das batalhas mais ferozes. O avanço alemão foi severamente retardado pelas fortificações soviéticas e pela feroz resistência. A cada quilômetro avançado, os alemães enfrentavam campos minados densamente colocados, que causavam grandes baixas em tanques e veículos. A artilharia soviética, posicionada estrategicamente nas elevações, também causava estragos nas colunas alemãs, que se viam forçadas a avançar lentamente sob fogo constante.
Model, um comandante conhecido por sua astúcia defensiva, estava ciente das dificuldades enfrentadas, mas continuou pressionando o avanço. Ele sabia que o tempo era um fator crítico. Quanto mais durasse a ofensiva, maiores seriam as chances de os soviéticos lançarem contra-ataques. No entanto, os tanques alemães, incluindo os poderosos Tiger e Panther, embora tecnicamente superiores em muitos aspectos, foram incapazes de romper as defesas soviéticas. A superioridade numérica soviética, combinada com o terreno difícil e fortemente minado, significava que as forças alemãs estavam lutando uma batalha de desgaste, na qual cada vitória local era conquistada a um custo muito alto. Enquanto isso, no setor sul, o 4º Exército Panzer de Manstein inicialmente teve mais sucesso. Manstein, um dos mais talentosos estrategistas alemães, empregou uma abordagem mais flexível, utilizando ataques rápidos e manobras de flanco para desestabilizar as defesas soviéticas. A ofensiva sul avançou mais profundamente no território soviético, com as forças alemãs se aproximando de Prokhorovka, uma pequena localidade que se tornaria o cenário de uma das mais famosas batalhas de tanques da história. Em Prokhorovka, em 12 de julho de 1943, mais de 1.200 tanques, incluindo os T-34 soviéticos e os Panthers e Tigers alemães, se enfrentaram em um combate feroz. O campo de batalha, caracterizado por suas colinas ondulantes e campos de trigo, proporcionou um cenário caótico, onde as tropas de ambos os lados se envolveram em combates a curta distância. As táticas soviéticas de fechar a distância com os tanques alemães, neutralizando assim a vantagem de alcance dos canhões dos Tiger e Panther, foram essenciais para evitar uma derrota esmagadora. Apesar da superioridade técnica dos tanques alemães, os soviéticos compensaram com números superiores e uma determinação feroz. O combate em Prokhorovka foi brutal e resultou em enormes perdas para ambos os lados. No entanto, os soviéticos conseguiram impedir o avanço alemão, travando as forças de Manstein e efetivamente selando o destino da ofensiva alemã. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Com a batalha em Prokhorovka se arrastando e as baixas aumentando, ficou claro para o alto comando alemão que a Operação Cidadela havia falhado em alcançar seus objetivos. Em 17 de julho de 1943, Hitler ordenou a suspensão da ofensiva, em parte devido à necessidade urgente de reforçar outras frentes após o desembarque aliado na Sicília. A decisão de Hitler de cancelar a operação foi recebida com alívio por muitos comandantes alemães, que estavam cientes das terríveis perdas e da impossibilidade de continuar a ofensiva em face da resistência soviética. No entanto, para os soviéticos, o cancelamento da ofensiva alemã foi apenas o início de uma série de contra-ataques massivos. Em 12 de julho, enquanto a Batalha de Prokhorovka ainda estava em andamento, as forças soviéticas lançaram a Ofensiva Orel, uma operação destinada a recapturar a cidade de Orel, ao norte da saliência de Kursk. A ofensiva rapidamente ganhou ímpeto, e em 5 de agosto, as forças soviéticas recapturaram Orel, forçando as tropas alemãs a recuar ainda mais. Simultaneamente, no sul, as forças soviéticas lançaram a ofensiva Belgorod-Kharkov, que culminou na recaptura de Kharkov em 23 de agosto de 1943. A perda de Kharkov, uma importante cidade industrial e centro de transporte, foi um golpe devastador para os alemães, marcando o fim da fase defensiva da Batalha de Kursk e iniciando uma série de vitórias soviéticas que continuariam até o final da guerra. A Batalha de Kursk foi um divisor de águas na Segunda Guerra Mundial por várias razões. Em primeiro lugar, foi a última grande ofensiva estratégica lançada pela Alemanha na frente oriental. A incapacidade da Wehrmacht de quebrar as defesas soviéticas em Kursk significou que os alemães nunca mais recuperariam a iniciativa estratégica na guerra. De fato, após Kursk, a Wehrmacht estava constantemente na defensiva, enfrentando ofensivas soviéticas cada vez mais poderosas que empurraram o eixo de volta para o coração da Europa. Em segundo lugar, a batalha teve um impacto devastador nas forças armadas alemãs. As perdas em tanques, aviões e soldados foram catastróficas, e a Alemanha nunca mais conseguiu recuperar totalmente. O poder de Komet que possuía antes de Kursk. Além disso, a falha da ofensiva minou ainda mais a confiança dos comandantes alemães em Hitler, cujas decisões estratégicas, muitas vezes erráticas, estavam agora sendo vistas como prejudiciais à causa alemã. A Batalha de Kursk foi um ponto de virada decisivo para os soviéticos, ou os alemães perderam devido a erros críticos de estratégia e logística. Por outro lado,
Para os soviéticos, a vitória em Kursk foi um enorme impulso moral e estratégico. A vitória consolidou a confiança dos comandantes soviéticos em suas táticas e na capacidade do Exército Vermelho de enfrentar e derrotar as forças alemãs. Kursk também demonstrou a eficácia do planejamento estratégico soviético, que soube utilizar a inteligência disponível e os recursos industriais em seu favor. A Batalha de Kursk também representou uma evolução nas táticas militares da Segunda Guerra Mundial. Para os alemães, a batalha expôs as limitações das táticas de Blitzkrieg em face de defesas profundamente preparadas e bem coordenadas. O conceito de Blitzkrieg, que dependia de movimentos rápidos e concentrados para desestabilizar e quebrar as linhas inimigas, foi frustrado pela densidade das defesas soviéticas e pela vasta quantidade de terrenos minados e fortificados. Por outro lado, para os soviéticos, Kursk foi um exemplo da eficácia das táticas de defesa em profundidade combinadas com contra-ataques estratégicos. Os soviéticos mostraram que uma defesa bem planejada poderia esgotar e enfraquecer uma força atacante mais forte, preparando o terreno para uma ofensiva bem-sucedida. Esta abordagem seria repetida com grande sucesso em operações subsequentes na Frente Oriental. Outro aspecto crucial da Batalha de Kursk foi o uso extensivo de artilharia e aviação. Ambos os lados empregaram artilharia em grande escala para suprimir as posições inimigas antes dos ataques. A aviação também desempenhou um papel significativo, com aviões de ataque ao solo sendo usados para atacar formações de tanques e tropas. O uso de aviões de ataque ao solo, como o Sturmovik soviético, foi particularmente eficaz em Kursk, onde as formações de tanques alemães foram repetidamente atacadas do ar, causando grandes perdas. A dimensão aérea da Batalha de Kursk foi um componente vital da campanha. A Luftwaffe, apesar de sua força reduzida em comparação aos anos anteriores, foi mobilizada em massa para apoiar a ofensiva terrestre alemã. Aviões como o Focke-Wulf FW-190 e o Messerschmitt Bf-109 foram usados em missões de superioridade aérea, enquanto bombardeiros em mergulho, como o Junker Ju-87 Stuka, tentaram neutralizar as defesas soviéticas. No entanto, a Força Aérea Vermelha, que havia aprendido duras lições em combates anteriores, estava agora mais bem equipada e organizada. Aviões como o Yakovlev Yak-9 e o Lavoshin La-5, apoiados por um sistema de defesa aérea em terra mais robusto, proporcionaram à União Soviética uma capacidade defensiva e ofensiva no ar que igualou e, em muitos casos, superou a Luftwaffe. A batalha aérea foi feroz e resultou em pesadas perdas para ambos os lados, mas, no final, a Força Aérea Vermelha conseguiu assegurar uma superioridade aérea local que foi crucial para o sucesso das operações terrestres soviéticas. Além dos aspectos estratégicos e táticos, a Batalha de Kursk também foi uma tragédia humana de proporções imensas. Centenas de milhares de soldados de ambos os lados participaram da batalha, e as baixas foram enormes. A luta em Kursk foi caracterizada por um nível de brutalidade e intensidade que marcou a Frente Oriental durante toda a guerra. Os soldados enfrentaram condições extremas, com temperaturas altas durante o dia e noites frias, além de lidar com a constante ameaça de morte em um campo de batalha devastado. Para muitos soldados soviéticos, a batalha foi uma questão de sobrevivência e defesa de sua pátria contra um invasor implacável. O patriotismo, combinado com a propaganda soviética que retratava a guerra como uma luta pela sobrevivência da nação, desempenhou um papel significativo na determinação dos combatentes. Muitos soldados lutaram com uma ferocidade e determinação que impressionaram até os próprios comandantes. No lado alemão, os soldados estavam cada vez mais cientes da realidade de que a vitória na Frente Oriental estava se tornando impossível. Muitos estavam desmoralizados, cientes das derrotas anteriores e das imensas dificuldades que enfrentariam na ofensiva. No entanto, a disciplina militar alemã e o medo das consequências de recuar sem ordens mantiveram muitos soldados lutando até o amargo fim. Os tanques foram o centro da Batalha de Kursk, e o conflito destacou tanto a importância quanto as limitações das forças blindadas. Os tanques alemães, como os Tiger e Panther, eram tecnicamente superiores em termos de poder de fogo e blindagem. O Tiger I, por exemplo, possuía um canhão de 88 mm capaz de destruir a maioria dos tanques soviéticos a longas distâncias. No entanto, esses tanques também eram mais pesados, mais caros de produzir e menos móveis, o que, em muitos casos, limitava sua eficácia em terrenos difíceis.
Os tanques soviéticos, como o T-34, eram menos sofisticados em comparação com seus homólogos alemães, mas eram extremamente eficazes em sua simplicidade, facilidade de produção e manutenção e mobilidade. O T-34 possuía uma combinação de mobilidade, blindagem inclinada e poder de fogo que o tornava mortal no campo de batalha, especialmente em grandes números. Além disso, a União Soviética foi capaz de produzir tanques em quantidades muito maiores do que a Alemanha, o que compensou qualquer desvantagem técnica. Durante a Batalha de Kursk, a importância da coordenação entre tanques, infantaria e artilharia foi claramente demonstrada. Ambos os lados tentaram usar suas forças blindadas para romper as linhas inimigas, mas os soviéticos, com suas linhas defensivas em profundidade e sua capacidade de lançar contra-ataques rapidamente, conseguiram impedir os avanços alemães. Em muitas ocasiões, os tanques alemães foram emboscados e destruídos por forças antitanque soviéticas bem posicionadas, que usavam táticas de guerrilha para atacar e recuar rapidamente. A Batalha de Kursk não foi apenas um ponto de inflexão na Segunda Guerra Mundial, mas também um evento de grande importância histórica para o estudo da guerra moderna. Ela demonstrou as limitações das táticas de guerra relâmpago, blitzkrieg, em um cenário onde o inimigo estava bem preparado e disposto a sacrificar tudo para resistir. Kursk também mostrou como a guerra mecanizada havia evoluído para um estágio em que a coordenação e a logística desempenhavam papéis tão importantes quanto a força bruta no campo de batalha. A batalha também teve um impacto profundo nas futuras doutrinas militares. Os conceitos de defesa em profundidade, uso combinado de armas, tanques, infantaria e aviação, e a importância da superioridade aérea foram reforçados por Kursk. Esses princípios seriam estudados e aplicados por exércitos ao redor do mundo nas décadas seguintes, moldando a forma como as guerras seriam travadas no futuro. Além disso, a vitória em Kursk reforçou a posição da União Soviética como uma superpotência emergente no cenário global. O sucesso militar, combinado com o aumento da produção industrial e a capacidade de mobilizar milhões de soldados, consolidou o status da União Soviética como uma das principais forças da coalizão aliada. Isso, por sua vez, teve implicações de longo alcance para a geopolítica do pós-guerra, contribuindo para o início da Guerra Fria e a divisão do mundo em blocos opostos. Após a vitória em Kursk, o Exército Vermelho iniciou uma série de ofensivas que empurraram as forças alemãs de volta para o oeste, recuperando o território perdido e avançando em direção à Europa Central. Essas ofensivas, conhecidas coletivamente como a Ofensiva de Verão de 1943, incluíram operações como a Ofensiva Belgorod-Kharkov, a Operação Suvorov, recaptura de Smolensk e a Operação Polkovodets-Rumiantsev. Cada uma dessas ofensivas foi marcada por combates intensos, mas os soviéticos estavam agora em uma posição de força, com a iniciativa estratégica firmemente em suas mãos. A perda da iniciativa e o recuo contínuo na frente oriental foram desastrosos para o moral e a capacidade de combate das forças alemãs. As baixas contínuas, tanto em homens quanto em material, esgotaram a Wehrmacht, que já estava esticada ao máximo em várias frentes. Além disso, a pressão constante dos soviéticos dificultou a transferência de forças para outras frentes, como a Itália, onde os aliados estavam ganhando terreno após o desembarque na Sicília. Para os soviéticos, as vitórias pós-Kursk foram um prelúdio para a grande ofensiva de 1944, que culminaria na recaptura de cidades-chave como Kiev e Minsk, e eventualmente na entrada do Exército Vermelho na Europa Oriental. Essas vitórias também. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários de que lugar do mundo você está assistindo esse vídeo agora. Se inscreva no canal para mais vídeos. Sabemos que existem muitos segredos obscuros sobre o passado. Para descobrir mais, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Obrigado por assistir, te vejo lá!